Iniciando mais uma arguição da noite, chamo para compor a mesa o candidato Danilo e passo a palavra para o examinador João Pedro. Boa noite, senhor Danilo. Boa noite, Tudo excelência. bem? Tudo bem? Podemos começar? Podemos sim. Então, beleza. Vamos iniciar sua arguição de língua portuguesa com 3 questões. Primeira pergunta. Qual coletivo de abelhas? Excelência, colmeia. A palavra bem-vindo é obrigatório o uso de hífen? Excelência, é obrigatório o uso de if na palavra bem-vindo. Qual a diferença de bem-vindo separado com hífen, como o senhor disse que é obrigatório, e bem-vindo junto? Existe bem-vindo junto? Só um minuto, excelência. Excelência, não me recordo. Satisfeito, candidato. Boa sorte. Passo a palavra para o próximo examinador. Obrigado. Boa noite, senhor Danilo. Boa noite, excelência. Você é o senhor ordenador da disciplina de Direito, tudo bem? Beleza. Vamos lá. Primeira pergunta. O que é o exame grafotécnico? Excelência, o exame grafotécnico consiste na aferição da caligrafia de um indivíduo. Tem previsão em lei? Só um minuto, excelência. Para fins penais, né? Processuais penais? Excelência, não me recordo se tem previsão em lei. Segunda pergunta. Cite 3 crimes contra o patrimônio. Excelência, furto, roubo e latrocínio. Latrocínio seria um crime autônomo, então? Certo. Terceira pergunta. Qual é a definição legal do crime consumado? Só um minuto, excelência. Excelência, o crime consumado refere-se a quando esgotados todos os meios para a sua consumação legal. Certo. Satisfeito. Muito obrigado. Obrigado, excelência. Vamos lá. Criminologia. Antes, um apontamento. Quando o João Ricardo perguntou para você se poderia começar, que ele iria começar, que era o examinador de direito, você falou beleza. E talvez os examinadores no dia não gostem disso, por eles serem meio conservadores, tá? Então, assim, uma sugestão, evitem, por mais que seja algo que a gente usa no dia a dia, essas palavras mais modernas, assim, né? Fale tudo bem, sem problemas, acho que é mais seguro. Obrigado pelo apontamento, excelência. Iniciando criminologia. Política criminal e criminologia são as mesmas coisas? Excelência, não são as mesmas coisas. Elas referem-se às ciências criminais, tais quais o direito penal, a criminologia e a política criminal. Mas não são as mesmas coisas. Tem funções distintas. Quais seriam? Por exemplo, a política criminal refere-se a você criar mecanismos para combater o crime, com aferições, dados, estatísticas, ao passo que a criminologia é voltada mais para o lado social do crime, atualmente. Perfeito. Qual a ideia central da teoria da anomia para Durkheim? Só um minuto, excelência.
Excelência, a ideia central da anomia para Durkheim, ela refere-se à ausência de normas, consequentemente, à ausência de leis, que foi cunhada anos depois por Robert Merton. Terceira pergunta. Pode concluir. Só complementando, para elaborar melhor a teoria da anomia. Foram ideias cunhadas de Durkheim e que Merton aperfeiçoou. Perdão. O que é a teoria da subcultura delinquente? Excelência, a teoria da subcultura delinquente é uma teoria do consenso, no qual o seu principal expoente é Albert Cohen, e autor do livro Delinquent Boys. E essa teoria de subcultura delinquente, ela estuda subculturas americanas na época, né? E as ações que elas faziam. Por exemplo, essa subcultura delinquente, ela foi cunhada com estudos de alguns grupos de meninos que alguns praticavam crimes sem nenhum pretexto, assim, sem nenhuma gravidade. Perfeito, estou satisfeito. Passo a palavra para o João Pedro. Obrigado, Excelência. Boa noite, Danilo. Boa noite. Primeiramente, parabéns. Eu tenho alguns apontamentos para fazer. Assim, da sua postura, eu acho que nada assim, pelo menos nas respostas que você deu para mim, nada assim que eu julgo ser inadequado, tá? Só ali a primeira pergunta, que foi a respeito da colmeia, do coletivo de abelhas, você respondeu colmeia. E é uma pergunta de decoreba, né? Aquela estratégia de estudo que a gente fala. Decorar e treinando, né? Porque o coletivo de abelhas é enxame. Né? Tá? Uhum. A segunda pergunta, que foi o bem-vindo, você acertou, tá? É separado e é com hífen. O bem-vindo, quando se trata de saudação, ele é separado e com hífen, tá? E a terceira pergunta, eu resolvi aprofundar em cima disso mesmo. Bem-vindo, ele pode ser duas palavras. Ele pode ser um substantivo, que é o bem-vindo junto, e ele pode ser a saudação, que é o separado e com hífen, tá? Então existe sim bem-vindo junto, e ele é um substantivo, um nome, por exemplo. Senhor bem-vindo, né? Um nome de idoso, por exemplo. Sim. Tá bom? No mais, parabéns, isso foi bem. Em relação à sua postura e sua fala, eu gostei, tá indo bem, tá? Na minha resposta, eu te daria uma boa nota, tá bom? Obrigado. Foi bem na minha matéria também, Danilo. Também passaria com tranquilidade. Primeiro, eu fiz ali para você a pergunta a respeito do exame grafotécnico. É um exame pericial que é utilizado para definir a autenticidade de determinado escrito. Tem ali no Código de Processo Penal o artigo 235, né? Eu entendo que seria ali essa previsão do exame grafotécnico. A letra e a firma dos documentos particulares serão submetidos ao exame pericial, quando contestada a sua autenticidade. Você pode extrair daí o exame grafotécnico. Grafotécnico. 3 crimes contra o patrimônio, eu só dei uma questionada de maneira meio grosseira para você de propósito, tá bom? É porque o latrocínio ele é um roubo que é qualificado pelo resultado morte. Tudo bem, poderia falar também no latrocínio, mas pega outro, pega estelionato, tá? Pega outro. Mas tá bom, furto, roubo, latrocínio. Ali na terceira, é no sentido do que você falou. Você estava tentando lembrar, né, qual era o conceito legal ali de eu dei uma consumado. Você deu um branco, mas eu... Daí você tem que decorar que é quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Você falou consumação legal. Consumação legal, lembra do termo definição legal. Essa pergunta é feita em todos os cargos, delegado, tira, escrivão, tá bom? É isso aí, valeu. Obrigado. Desculpa pelo beleza, cara. Na hora que eu falei, nossa, não era para falar. Foi vamos lá, criminologia.
Primeira pergunta que eu fiz para você, perfeito, política criminal e criminologia não são as mesmas coisas, né? Estão também ao lado do direito penal, que é o modelo de Franz von Liszt, né? Que é essa tríade, que é a composição das ciências penais. A criminologia ela vai fazer esse estudo mesmo que você falou, das causas, é uma ciência do ser, né? Zetética, argumentativa, vai tentar entender como que funciona a sociedade. E as políticas criminais são as estratégias mesmo implementadas ali na sociedade para com o intento de reduzir o índices criminais. Então, perfeito sua resposta, parabéns. A ideia central da teoria da anomia de Durkheim, tá? Os dois são expoentes dessa teoria, né? O Durkheim, ele falava muito da ruptura de um status, né? Então, a sociedade ela está andando nesse ritmo aqui. Se ela faz isso, sobe para cá, num gráfico, né, isso é um cenário de ruptura. Tá? Isso gera uma situação de anomia na sociedade. Ou então, se ela está aqui, ela vem para cá também. Como, por exemplo, embora em continente e época diferente, a crise de Nova York, da Bolsa de Nova York de 29, foi uma situação de anomia. Inclusive, Durkheim tem um livro, O Suicídio, que fala justamente disso, que muito aconteceu lá naquela época. Tem um empresário brasileiro, eu não vou lembrar o caso concreto agora, mas é uma situação bem de anomia também. É antigo, o cara perdeu todo o dinheiro dele, matou a família e se matou também. É a situação de anomia. Então, ele falava que existe uma engrenagem social, né, que permeia a sociedade e tudo ali já está definido. Quando a gente nasce, a gente não escolhe aderir àquilo ali, a gente tem que aderir porque a gente nasceu na sociedade. Então, quando quebra esse padrão, tem a situação de anomia, que é um pouco diferente de Merton. Merton falava que quando não há a real igualdade de oportunidade para todos, há a situação de anomia, né? Tem as metas culturais e os meios institucionalizados. Quando eles não se conversam, há uma situação de anomia. Ele traz até o American Dream, né? Que é a real igualdade de oportunidade para todos como prevenção de delito. É a principal tese de Merton, embora ambos falem da anomia. Por fim, eu perguntei da subcultura delinquente, que você, perfeito, falou do Delinquent Boys, né? Que é de 1955. O único livro que eu lembro a data. Que falava justamente dos delinquentes, né? Da delinquência juvenil. Então, é exatamente isso. Eles praticam crime sem nenhuma utilidade, né? Como os pichadores, por exemplo. O não utilitarismo é isso. Eles não têm intento de lucro. Eles simplesmente picham a parede porque picham a parede. Fer, como que é o nome do não utilitarismo, negativismo da conduta e malícia, né? Isso. Como que é o nome desse trio? Tem um nome isso daí, né? Características? Você pode falar quais são os pilares da subcultura delinquente, quais são as características. Existem outras características além dessas, mas eles não entram nessas outras características. Essas três são as principais. Tá? Se eles perguntarem quais são os pilares da teoria da subcultura delinquente, ou fundamentos, ou teses, você trouxe só três, né? Isso. Postulados é a palavra que eles gostam muito também. Postulados. Isso. Postulados, é verdade. Postulados também. Beleza? Beleza. Você acertou? Obrigado. Acertou todas aqui. Obrigado, Fer. Parabéns. Valeu.